Exercício 07. Esse exercício, pessoal, nós vamos começar a trabalhar com forças no espaço, ou seja, nós agora vamos ter equilíbrio de um ponto material no espaço, ok? Antes disso, nós temos que dar uma revisada de como determinar um vetor no espaço. Então, se um vetor está no espaço, pessoal, vamos colocar aqui um vetor força, né? Esse vetor força, ele está no espaço e na sua linha de ação você conhece duas coordenadas dessa linha de ação, ou seja, eu conheço as coordenadas de A e conheço as coordenadas de B. Eu sabendo essas coordenadas de A e de B, ou seja, o X, o Y e o Z, pessoal, eu consigo determinar um vetor unitário na direção desses dois pontos, A e B. Então eu posso definir o meu vetor F como sendo o que? A intensidade dele, vamos dizer que a gente saiba a intensidade, multiplicado por um vetor unitário. Esse vetor unitário na direção de AB, ele vai fornecer o que? A direção e o sentido deste vetor. Ok? Então, pessoal, vamos para esse exemplo aqui, ó, que é um bastante interessante, porque nós não vamos tratar apenas do equilíbrio de um ponto material, mas sim de dois, que vai ser o ponto A e o ponto B, né? Que são representados por dois cursores nessa figurinha. Então, vamos analisar da seguinte forma. Antes, vamos ler o enunciado. Os cursores A e B são conectados por um fio de 635 milímetros, ou seja, o tamanho do fio eu já sei, de comprimento, e podem deslizar livremente sobre a haste sem atrito, ou seja, eu tenho uma haste e esses cursores podem deslizar livremente sobre essas hastes, ok? Determine a distância x, que é essa distância aqui, ó, e z, que é essa distância, para se manter o equilíbrio do sistema quando o P foi igual a 534 newtons e o Q foi igual a 267 newtons. Ok, pessoal? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é a questão do equilíbrio desses dois cursores. Percebam que o cursor A, pessoal, ele vai deslizar sobre o eixo X tranquilamente, mas ele está impedido de deslocar com relação ao eixo Y, então ele não vai conseguir porque a haste não deixa subir, e também não vai deslocar em relação ao eixo Z, a haste também não deixa ele deslocar no sentido do Z, ok? Então quem vai anular essa força P que está com relação ao eixo X, tá vendo? Já que esse aqui é o eixo X, ele tem esse deslocamento livre, vai ser a tensão, ou seja, a componente em X do cabo. Já o cursor B, ele está sobre o eixo Z, então ele pode, ó, se eu cortar esse fio, eu posso pegar esse cursor e ficar rodando aqui, ó, para cima e sobre esse eixo. Se eu cortei o fio, posso pegar esse cursor e ficar, tá entendendo? Quem vai impedir que esse cursor B desloque sobre esse eixo vai ser a projeção em relação a Z dessa tensão nesse cabo, ok? Então, pessoal, vamos fazer o equilíbrio dessas forças em relação, primeiro, ao cursor A e depois ao cursor B, ok? Então, vamos lá. Antes de tudo, vamos determinar a tensão no cabo AB, ok? Então, vamos fazer aqui bem bonitinho, ó. A tensão no cabo AB vai ser igual à intensidade dessa tensão vezes um vetor unitário na direção de AB, ok? Percebam que eu tenho as coordenadas de A e tenho as coordenadas de B.
As coordenadas de A para X é quem? É um valor X. Ah, professor, não tenho não. É uma incógnita, mas você sabe que esse valor é X. Para Y vai ser o que, pessoal? 0,5. E para Z vai ser quanto? Vai ser 0, ele está na origem, ok? Já as coordenadas de B para X vai ser quanto? Vai ser 0 em relação a X, ele está na origem. Para Y vai ser quanto? Vai ser 0, porque também está na origem. E para Z vai ser o que, pessoal? Z. Ok? Então vamos lá. Se eu pegar um vetor unitário saindo aqui de A e indo para B, nessa situação, ó, eu vou determinar esse vetor que vai de A até B. Percebo que isso aqui é um cabo, pessoal. Se isso aqui está tensionado de T de AB, aqui também vai estar tensionado de T de AB também. Então essas tensões são iguais, o cabo está com a mesma tensão, como nós vimos no último exercício. Ok, pessoal? Então vamos lá. Então o vetor T de AB vai ser a intensidade dele vezes o vetor unitário, que vai ser igual a quem, pessoal? Vamos ter de AB, vamos calcular esse vetor unitário. Esse vetor unitário vai ser o que? Vamos lá. Em relação a x, ele desloca de quanto? Não, estou saindo de A e indo para B. Então, ele desloca de quanto, pessoal? Note que ele vai de A, que tem uma coordenada x, e vai lá para zero. Ou seja, ele vai deslocar de menos x. Ok? Então, vai ser menos xi. Ok? Com relação a Z, ele vai descer de A e vai até B, ou seja, ele vai descer de quanto? De 0,5. Tá vendo? Então, menos, né? Porque ele está descendo, desculpe, 0,5 J. E em relação a Z, ele está deslocando de quanto? De Z. Note que é positivo, porque ele está saindo de B, que tem um Z na origem, ou seja, é 0, e está indo para um ponto B. O A, o Z é 0, está indo para um ponto B, cujo Z é Z. Então, mais ZK, dividido pela intensidade, ou seja, que vai ser o tamanho do cabo. O tamanho do cabo é 635, mas não vamos tratar como sendo L, ou seja, esse cabo ele tem um tamanho L. Depois que a gente precisar desse 635 milímetros, a gente substitui. Então aqui vai ser o L, ok? Então eu posso falar que o vetor T de AB ele vai ser igual a quanto, pessoal? Ó, presta atenção, ó, menos T de AB x sobre L I, ok? Menos 0,5 T de AB sobre L J, ok? Mais T de AB Z sobre L K. Tá aqui o meu vetor tensão no cabo AB, ok? Tá determinado. Agora vamos fazer o equilíbrio, tá vendo? Ó? Note que eu vou trabalhar com equilíbrio de dois pontos materiais, primeiro em A e primeiro em B. Vamos fazer em A primeiro, ó. Vou até colocar aqui, ó, em A. Perceba, pessoal, que ele não vai deslocar nem em relação a Y, nem em relação a X, porque a haste não deixa. Então, a força que está na tensão do cabo em relação a Y e em relação a Z, a haste vai reagir com a mesma intensidade e sentido contrário, ou seja, a terceira lei de Newton. Então, ele só tem liberdade de deslocar em relação a X. Então, tem uma força P atuando, né, ó, e a projeção em X desta tensão vai anular. Então, se eu fizer somatório das forças em relação ao eixo X, vai ser igual a zero. Então, vai ficar, ó, presta atenção aqui, ó, menos T de AB sobre L X, ou seja, negativo, né? Porque percebam que nesse cursor que está aqui, ó, vou até desenhar aqui para ficar bem bonitinho. Eu tenho uma força P atuando, ok? Isso aqui vai ser o eixo X, né? E quem vai anular é exatamente essa componente
da tensão no cabo em relação a x, ou seja, T de ABx sobre L, ok? Então vamos lá, menos T de ABx sobre L, por que eu estou colocando negativo? Porque está lá para trás. Em relação ao eixo x, ó, só o P que é positivo, mais o P, que é quanto? 534 newton. Isso aqui vai ser igual a zero, ok? Então, beleza. Então vamos agora analisar, pessoal. Agora o cursor B. Cursor B, tá aqui o cursor B. Eu vou desenhar o cursor B, ó. Tá vendo? Então o cursor B, eu tenho uma força de Q, né? E quem vai anular essa força aqui vai ser a projeção em Z, né? Do vetor na tensão. Ah, professor, está positivo. Pessoal, presta atenção, que aqui eu calculei de AB. Essa tensão agora vai ser essa aqui, ó, que é a mesma, mas com o sinal trocado. Quem vai anular vai ser esse termo negativo, já que o eixo x, z aqui, ó, o que é positivo. Quem vai anular? Ah, professor, mas a gente achou isso aqui porque é o B, de A até B. Aqui você vai ter uma tensão com sentido contrário, ok? Então essa projeção aqui vai ser negativo para esse caso aqui. Eu só calculei aqui de T de AB porque eu vou usar, mas o outro lado você vai inverter. Ou seja, esse aqui vai ficar positivo, esse vai ficar positivo e esse aqui vai ficar o quê? Negativo.